Adventismo foi nessa igreja aqui. Eu vinha visitar como visita, né? Naquele momento eu não queria nada com Deus, eu estava com interesse em outras coisas. Mas eu visitava e isso era muito bom. E aí eu recebi estudo bíblico, graças a Deus eu participei. Estamos aqui há 6 anos na obra, amém? Amém. É uma igreja muito querida, eu tenho muito apreço por essa igreja. É uma igreja que eu tenho muitos parentes aqui, né? A Joyce, a Jailana, a Elisângela, tenho muito Diego aqui no Rio. Eu tenho muitos parentes, é uma igreja muito querida. E quando eu estou aqui em Caxias, eu gosto muito de ir para essa igreja, amém? E da última vez que eu estive aqui, eu preguei, era uma semana de 10 dias de oração e 10 horas de jejum, que é um projeto da igreja. Todo ano tem esse projeto, né? É um projeto para a família, para que a gente possa estar mais perto de Deus. E nessa ocasião, eu preguei, só que a igreja não tinha o tanto de dinheiro que tem hoje, amém? Amém. E aí tem novos irmãos agora, para a honra e glória de Jesus. A gente vê aqui a Brenda, né? 2 filhos aqui, o Joel com o Abner, quem mais? O Joel estou aqui e graças a Deus os membros têm crescido, amém? Irmãos, sem mais demora, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de João. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Evangelho de Jesus segundo o apóstolo João, capítulo 1. Nós iremos ler o verso 19 em diante. Livro de João. Todo mundo abrindo aí para a gente ler junto. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 19. Amém? Amém ou não amém? Amém. Feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor, com a tua palavra aberta, que o Espírito Santo possa ser o nosso professor nesse momento, nessa hora, Deus. Que como flecha ele possa acertar o nosso coração. Que possa dar colhido para os nossos olhos e discernimento para a nossa alma. E em nome de Jesus possamos sair dessa igreja aqui melhores do que chegamos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amigos, antes da gente ler, o título desse sermão é Arrependimento e Reforma. É algo que tem chamado muita atenção esses dias. E é algo que eu tenho pregado muito nas igrejas que eu vou. E é algo que está ardendo no meu coração. E sem dúvida Deus está falando para mim proclamar essa verdade, que é sobre arrependimento e reforma. São duas coisas que nós precisamos, sim ou não? Sem dúvida, né? Nós precisamos de arrependimento e de reforma, para que a gente possa, muito em breve, entrar na Nova Jerusalém, amém? Amém. Eu não sei se você tem acompanhado os noticiários, mas essa semana eu vi 2 cenas que eu fiquei chocado. E eu fiquei... foi algo que me impactou demais. Infelizmente foram 2 fatos negativos, mas que me deu muito aprendizado e me deu... eu fiquei muito reflexivo sobre isso. Primeiro, lá na Ucrânia, onde está tendo a guerra, né? Vocês sabem? Está tendo a guerra contra a Rússia, né? Os dois países estão em guerra. E ali numa reunião, né? Ali numa câmara de vereadores, né? De senadores ali, de políticos, um homem fortinho, né? Gordinho, ele entra na sala com 2 granadas na mão. E ninguém está sabendo de nada, todo mundo preocupado, né? Resolver as pautas daquele dia, né? Que serão resolvidas e tal. E aí ele anuncia, né, em alto bom som, que ele vai explodir todo mundo. E aí todo mundo fica sentado, sem saber o que fazer. Na verdade, muitos não estavam acreditando que ele seria capaz de fazer o que ele fez, logo em seguida. E aí ele tira 2 pios, ele tira o primeiro, joga, explode e joga o segundo. Ali uma pessoa vem a óbito, uma pessoa morreu, e mais de 6 pessoas ficaram feridas. O segundo é lá no Canadá. Uma mulher, infelizmente, irmãos, ela tirou a vida dos 4 filhos. E ela estava condenada a mais de 6 anos. E ela estava cumprindo ali 3 anos e meio com essa sentença. Obrigado, irmão, Deus abençoe. E aí, agora ela foi absolvida. Ela está em liberdade. Depois de ter cometido esse crime bárbaro, ter tirado a vida dos 4 filhos. A vida dos 4 filhos. Aí eu te pergunto, irmãos, e para mim também. O que leva um ser humano, uma pessoa a fazer isso, irmão? A atentar contra a sua própria vida e a vida de outras pessoas. Mateus capítulo 24, verso 30, Mateus 24 ali, o princípio das dores, no verso 6 vai dizer que, na verdade, no verso 13, vai dizer assim, por se multiplicar a iniquidade,
o amor ia fazer o que, irmãos? Criar. Eu acredito que está congelando, irmãos. Está congelando. A gente vê a maldade extrema do ser humano. Antes da gente ler João, você está com a Bíblia aberta em João, deixa aberta em João. Agora vá comigo para Romanos, livro de Romanos, capítulo 3. Eu fiquei me perguntando, né? Senhor, o que leva um filho teu a fazer uma coisa dessa? Aí a Bíblia responde. Romanos, capítulo 3, livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Abra sua Bíblia, por gentileza. A gente vai, nessa manhã, a gente vai ler vários versículos. A gente vai usar muita Bíblia, amém, irmãos? Amém. Verso 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Amém? Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Misericórdia, irmãos. Aqui diz, irmãos, que todos pecaram. Todos pecaram. E estão agora destituídos de quê? Da graça de Cristo. Misericórdia. Agora vá comigo para 1 João, primeira carta de João, no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 1, verso 19. Primeira carta de João, capítulo 1. Não tem 19. Não tem 19. Na verdade eu confundi, irmãos. Mas abre aí, 1 João, capítulo 1, verso 9. Não tem, é o 19, é o verso 9, perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9, amém? Lemos assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, amém? Agora a Bíblia responde. Sabe por que o ser humano hoje ele é capaz de fazer coisas horríveis? Porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Cristo. Mas é uma solução. Existe um problema gravíssimo, que é esse: todos pecaram. A Bíblia fala que só por um só homem, Adão, entrou o pecado. E por um só homem, Jesus Cristo, veio a salvação. Amém? Amém. Agora há uma solução. Se você ler João capítulo 1, 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessar os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar de toda injustiça. Amém? Então, irmãos, se você olhar para o contexto dos anos atrás, de umas décadas atrás, no tempo dos nossos avós, por exemplo, sabe o que acontecia? A esposa, mesmo ela sofrendo ali agressões físicas, verbais, psicológicas, você não via ela se separando. Sim ou não? Não existia isso. Mesmo ela enfrentando tudo isso, que é algo que Deus não aprova. Né? Imagina uma mulher passar 30 anos apanhando, sendo humilhada. Isso aí é coisa do inimigo, né? Sem dúvida. Mas algo que me chama a atenção, que por ela ter feito um pacto, uma aliança com o seu cônjuge, com o seu esposo, ela não rompia. Você não via isso acontecer. Ou seja, existia um conservadorismo muito grande naquela época. Aí do tempo para cá, houve uma tranquilidade no mundo, na sociedade. A gente vê que, poxa, existem declarações, né? O esposo declarava, a esposa também se declarava com o seu marido. Aí houve uma tranquilidade. Mas nos nossos dias, na nossa época, o que a gente vê hoje? Abominações. Exemplo, uma analogia aqui. A esposa pede para o marido: eu quero um sapato. Aí sabe o que acontece? O marido fala assim: filha, eu não tenho condição, não posso comprar. Na verdade, eu não quero comprar porque eu não quero. Eu não quero comprar. Pronto. Sabe o que acontece? A esposa fala assim: tá bom, eu vou buscar lá fora, quem pode me dar. E sabe o que acontece? Ela realmente vai buscar lá fora. E aí acontece um rompimento. Outrora eles fizeram uma aliança com Deus, na saúde, na morte, na pobreza, não é assim? Para nunca mais separar. E na hora acontece um rompimento por conta de quê? De coisas banais, por coisas pequenas. Uma prova viva disso: a pandemia 2019, o auge da pandemia, o pico da pandemia. Você pode botar no Google quantos divórcios tiveram no ano de 2020. Milhares. Por quê?
está tudo banalizado. Você vê agora ideologia de gênero, você vê uma onda alarmante de assalto, de homicídio. Você vê que o amor não está se esfriando, está congelando. Aí a Bíblia me responde e me afirma: sabe por que tudo isso acontece, irmão Giovanni? Porque todos pecaram e estão agora destituídos da graça de Cristo. Irmãos, quando uma criança como o Joaquim lá está andando agora, está encaixando, está aprendendo a andar, ele já nasce pecador. Não é que ele tenha cometido um ato pecaminoso. Ele não matou, ele não roubou, ele não adulterou, não fez nada disso. Mas no DNA dele, ele já é pecador. Sabe por quê? Porque é algo da nossa natureza. É algo que aconteceu lá com Adão e Eva. Eles pecaram, sim ou não? Começou do céu. Mas ele não só pecou, tão somente todos pecaram. E agora estão destituídos da graça de Cristo. Abra sua Bíblia agora em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo ao seu servo Timóteo. Segunda epístola de Paulo ao seu servo Timóteo. 1 Timóteo, capítulo... Na verdade, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Amém? Lemos assim, ó: desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. Irmãos, você percebe aqui comigo que há um problema muito grande? Sim ou não? Qual? O pecado. Uma outra analogia, um exemplo: um brinquedo. Você compra um brinquedo do seu filho, e sabe aqueles brinquedos que tem controle remoto? Sabe, né? Ora, para ele poder funcionar, existe um chip. Esse chip ali, colocaram vários e vários códigos para quando ele apertar no X, o brinquedo andar. Se não, quando eu apertar lá no quadrado, o carrinho vai andar. Para isso acontecer, precisa de um chip. Dentro desse chip tem vários códigos para que possa ser executado várias funções. Imagina agora quando eu e você nasce. Nós temos um chip aqui no cérebro. E infelizmente já é colocado o quê? Já tem código o quê? O pecado. Sabe o que é o pecado? Romanos 6:23 fala: a consequência do pecado é o que, irmãos? Vocês se lembram? A morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, amém? Irmão, você percebe aqui comigo? Você está entendendo o que eu quero falar? Existe um problema, mas existe uma solução. O meu problema, pior do que você ter pego Covid e você não ter morrido, amém, irmãos? Com certeza muitos aqui pegaram. E está aqui por causa de um milagre de Deus, amém? Porque só no Brasil foi mais de 600 mil mortos. E aí você está aqui por milagre de Deus. Mas sabe qual é o pior? Não é um vírus chamado Covid-19, que é o Covid. É o pecado que está no meu DNA, na minha natureza pecaminosa. Sabe? É por isso que quando Jesus voltar lá no livro de 2 Coríntios, fala assim, ó: os vivos, os salvos vivos, serão transformados num abrir e piscar de olhos, amém? E nós seremos transformados nesse corpo de incorruptibilidade. E nós seremos transformados, amém, irmãos? Amém. Agora eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia agora no livro de Mateus, perdão, livro de Lucas. E aqui existe uma pergunta que eu fiquei refletindo em casa, e é algo tremendo, irmãos, tremendo. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Amém? Amém. Lucas capítulo 18, versículo 8. Amém ou não amém? Amém. Amém. Diz assim, ó: eu vos digo que os vingará rapidamente, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E aí, irmãos? Muito forte isso aqui, não é? Tremendo.
segunda volta, na nossa maior esperança, nós somos adventistas. Por quê? Porque nós aguardamos o advento, a segunda volta de Jesus. É a maior esperança. Só na Bíblia registrado, a Bíblia tem, você vai achar 300 passagens, mais de 300 passagens falando que Jesus viria pela primeira vez. Jesus veio sim ou não? Jesus veio. Só que, quando você olha para a Bíblia, existem mais de 2.000 promessas que Jesus vai voltar pela segunda vez, amém? Ou seja, 8 vezes mais. Aí eu te pergunto, será que ele vai voltar sim ou não? Sem dúvida. Mas quando ele voltar, existe uma pergunta muito séria aqui. Será que ele vai achar fé na terra? Sim ou não? Sim, irmãos, amém? Eu e você, que está esperando a volta de Jesus. Sabe, esse mundo aqui não tem nada de bom. Eu conversando com um amigo meu, né, que a gente discute muito sobre teologia, a gente fica debatendo, e eu falei para ele, rapaz, eu te faço uma pergunta. Me cita de todas essas notícias que a gente abre a televisão, mas abre a internet, e a gente só vê notícia ruim, sabe por quê? Porque notícia boa não vende. É muito difícil notícia boa vender. Agora, me cita uma coisa boa que aconteceu nessa semana, assim de notícia do mundo. Aí já tem um pouco de dificuldade. Agora me cita várias coisas ruins que aconteceram durante a semana. Acidente, a mulher, o homem traiu a mulher, teve a divórcio, morreu não sei quem, não é assim? Sabe por quê? Porque o príncipe desse mundo é quem? Quem é? Satanás. A antiga serpente. Satanás, o diabo. Então quando a gente olha para o mundo, a gente não consegue enxergar muita coisa boa. Eu consigo enxergar crianças. As crianças, elas são mais humildes, elas são mansas. Por isso que Jesus falou, né, irmão? Para compreender agora. O reino dos céus é das crianças. Para ele poder entrar lá, eu tenho que ter o caráter aperfeiçoado de Jesus, mas semelhante das crianças. Porque dificilmente você vai tratar uma criança mal e daqui a uma meia hora ela já esqueceu. Ela perdoa. Ele é mais aberto para perdoar. Não é assim? Então, quando eu olho para o mundo, eu não vejo muita coisa boa. O que eu vejo são pessoas sinceras, fiéis, que estão caminhando para a volta de Jesus, esperando a volta de Jesus, amém? Então, essa é a nossa maior esperança. E essa é a solução dos nossos problemas. Você leu o 2 Timóteo 4:8, a coroa que já está preparada, irmão. Amém? Amém? Existe uma coroa já preparada para mim e para você, que Ele dará naquele grande dia, quando Ele voltar. Amém? Amém. Agora, de fato, depois dessa introdução, a gente vai entrar de fato agora no sermão, que é sobre arrependimento e reforma. Né? A gente vai estão alguns versículos de forma resumida, vai ser breve. E eu peço que você, por gentileza, abrir agora a sua Bíblia, livro de João, já está aberto aí. Só volta aí rapidinho. João, capítulo 1, versículo 19. João capítulo 1, verso 19. Amém? Podemos ler? Lemos assim. Mas antes da gente ler, esse João aqui, qual que é? É o João do Apocalipse, da revelação do Apocalipse? Ou é o João Batista? Hã? Não, João Batista. Vamos lá. Verso 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? Aí ele responde, e ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou Cristo. E eles perguntaram: então quem és? És tu Elias? E ele disse: eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Então eles disseram-lhe: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram, o que tu dizes de ti mesmo? Aí João Batista responde. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram os fariseus. E eles lhe perguntaram, dizendo: por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim,
cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram em Betaba, além de Jordão, onde João batizava. Bom, você conseguiu acompanhar a leitura direitinho? Interessante que João estava trabalhando, sim ou não? No que? Na obra do Senhor Jesus. O verso 21 fala o seguinte: ele estava o quê? Endireitando o caminho do Senhor. João, a gente em outras palavras, ele estava preparando o caminho para quem? Para Jesus. Jesus já era adulto, tá? Jesus já era adulto, mas ele não tinha começado o seu ministério. Seu ministério de 3 anos e meio. E depois ele foi crucificado e ele foi assunto ao céu. E em breve voltará. Amém? Amém. Mas ele não tinha começado o seu ministério. E João estava preparando o caminho. Como? Ele falava assim, ó: arrependei-vos, pois é chegada a hora. E fazer o que mais? Batizar o povo. Só que ele falava o seguinte: eu não sou profeta, eu não sou Cristo, eu sou eu sou a voz que clama no deserto, eu sou aquele que prega as boas novas, as boas novas que são as boas notícias, né? De um Cristo ressurreto, do autor de vida, que em breve voltará. Amém? Existe uma música, né? No canto de vocais, há um dever, né? Lembra dessa música? Irmãos, há uma missão para mim e para você. Se eu perguntasse para ti agora, qual é o teu maior sonho? Qual é o teu maior sonho hoje? É que talvez tu iria falar, né? Não, Mateus, mas como? Profissional, né? Conjugal, espiritual, a volta de Jesus, você é a volta de Jesus. Sabe, irmãos, a gente planeja vários sonhos, vários objetivos, a gente traça, né? 2024, talvez você vai para São Luís do Mar, né? Pular 7 dias, né? Vai falar assim: Senhor, agora vai, agora eu vou fazer um bíblico, agora eu vou casar, eu tenho uma faculdade. Você faz um monte de planos, sabe o que acontece? Dá lá de novo, né? O 31 ou 30 lá de dezembro, e aí você não fez nenhum texto que você falou, você fez um pacto com você e Deus, dizendo que ia fazer. Irmãos, até quando? Até quando a gente vai falar assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando? Não sei se você sabe, mas essa igreja aqui é a igreja do Senhor. Amém? Amém. Amém. Por a igreja do Senhor, essa aqui? Amém? Amém. A ciência tem 9 anos prega que Jesus não vai voltar. Ele não acha que pregava, Jesus vai voltar. Aí sabe o que ele não acha que está? Morto, enterrado. Aí vem Paulo, quando ele diz lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor Jesus na nuvens. Aí sabe o que aconteceu? Paulo morreu. Ele falou: nós, os vivos, os que ficarmos, e ele aguardava Jesus no tempo dele. Só que Paulo morreu. Aí vem João, não o Batista, o João lá do Apocalipse. Falou assim, lá no verso 20, no penúltimo verso: aquele que vem virá sem demora. Amém? Imagina se ele falasse assim: aquele que vem vai demorar. Imagina. A terra já está com mais de 100 milhões de pecados. Essa igreja de 27 dia, globalmente, há quase 200 anos, 179 anos, prega que Jesus vai voltar. E Jesus ainda não voltou. Aí eu te pergunto: até quando? Talvez você, né? Eu até brinquei que vai ter um Campuri nessa vida agora, em 2027, né? Esse Campuri é um Campuri, cara, vai ter mais de 100 mil pessoas. Aí todo mundo animado, né? Já com o Campuri, vamos trabalhar. E cara, passagem, vamos trabalhar. Irmãos, você quer mesmo ir para o Campuri? Ou você quer ver Jesus voltando antes? Não, eu particularmente quero ver Jesus voltar antes. Amém? Sabe o que falta em nós? Há um problema com o pecado na humanidade. Há também nós. Mas o sangue do Cordeiro nos liberta, amém? Há também uma missão. João Batista estava trabalhando 24 horas sem parar. Falou assim: arrependei-vos, pois é chegada a hora. Eu estou endireitando o caminho do Senhor. Ele estava trabalhando tão forte que chegou a incomodar as autoridades. Percebe nos versículos anteriores, nos primeiros versículos? Vieram um grupo de pessoas lá dos fariseus, os doutores da lei da época, e perguntando: ei, quem é tu? Quem é tu?
falou assim, ó, tu é o Cristo? Tu é um profeta? Quem é você? Eu sou a voz que foi no deserto. Eu não sou Cristo. Eu sou simplesmente o servo do Senhor que está pregando as boas novas de salvação. Amém? Certo, muito bem. Você vê, irmão, a gravidade do tempo que a gente está vivendo, né? Olha como Deus trabalha, se você não está aqui nesse momento, amém? Você acredita que você está nesse momento? Diga amém bem forte, amém? Amém. Não dorme não, irmão, não tem não, mas não dorme não, tá bom? Para você ver, irmão, como você trabalha. Eu iria chegar nesse ponto, eu vou chegar daqui a pouco, vou falar sobre isso aí também, né? Eu sei que você está acompanhando, né, o mundo, né, as notícias, e é algo chocante, irmão. Eu fiquei impactado quando eu abri o celular e vi essa notícia. E vi também um vídeo, né, que relata ali o momento que chega a hora, né, que a gente não vai, infelizmente, ele morre. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Mas aqui continuando, estava falando que há um dever, há uma missão. Mateus 24,14. E será pregado esse evangelho do reino, vai ver o que, irmão? E será pregado esse evangelho do reino, então virá o fim. Quando a gente olha para Mateus 24, os acontecimentos gerais, né? Guerra, fome, o almoço siciliano, isso acontece desde que o mundo é mundo. Mas algo que me chama a atenção é que está aumentando, e em vários lugares. Não sei se você tem acompanhado, mas agora a gente está prestes a entrar numa terceira, mais uma guerra, não uma terceira guerra mundial, mas uma terceira guerra. Já está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, né? Mais de um ano. O presidente lá da Rússia falou assim, ó, vamos fazer um acordo? Vamos cessar a guerra? Aí o Lula falou assim, não vai ter acordo nenhum. E vamos continuar lutando. Aí a gente olha lá para Israel e Hamas. A guerra está acontecendo. Não sei se você sabe, mas há 2 semanas atrás o Brasil mandou mais de 20 blindados para a Guiana, porque a Venezuela quer tomar a Guiana. E aí, no final do mês desse mês agora, vai chegar lá, né? Está indo pelo Pará, aí a Amazônia, vai chegar lá. Ou seja, mais uma guerra, possivelmente mais uma guerra. Então você olha para os eventos, todos estão acontecendo. Agora, tem um evento evidente que quando ele acontecer, Jesus volta. Qual que é? Esse que eu citei agora. E será pregado no dia do reino, então virá o fim. Há um dever, há uma missão a cumprir. Eu quero que você saia dessa manhã, eu e você saímos dessa igreja dos Caldeirões com a. Talvez você não entendeu nada até agora, mas se você sair daqui, fala assim: Senhor, eu me rendo aos teus pés. Senhor, me usa, por favor. Senhor, talvez eu seja invejoso, talvez eu sou arrogante, sou pecador, eu fiz isso, Senhor. Eu fui no mais fundo abismo, no mais fundo poço, no mais fundo precipício, Senhor. Mas eu me rendo, eu estou aqui. Me usa, Senhor, para a tua glória. Amém? Há uma missão. Queridos, se Jesus continuar demorando para voltar, sabe o que vai acontecer? Vai vir outra pandemia, vai ter mais guerra, a crise no governo vai aumentar. Você vai ver como acontece nos Estados Unidos. Lá tem uma lei que o indivíduo pode roubar até $1.000, R$5,000. Vai vir para o Brasil. Ele pode roubar até aí. Se ele roubar mais do que isso, ele vai preso. Irmão, imagina se isso acontecesse no Brasil. Chega ali na Americanas, não, o segurança está lá dentro, eu posso roubar até R$5,000 aqui. Isso já acontece lá. Isso já acontece. Se Jesus continuar demorando a voltar, isso vai aumentar, isso vai cada vez acontecer. João Batista trabalhava. Quando você abre agora Mateus capítulo 3, para a gente finalizar. Mateus capítulo 3, versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1. Amém? Ó, tem gente procurando ainda. Diz assim: naqueles dias veio João o Batista, pregando no deserto da onde, irmãos? Da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo
e um cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento era lagostas e mel silvestre. Irmãos, quando eu olho para João, eu aprendo muita coisa nesses versículos. Você percebe que é a mesma história? Você vai encontrar aqui, ó, Mateus capítulo 3, João capítulo 1, Lucas capítulo 3, Marcos capítulo 1, a mesma história, apresentando João Batista. Aí ele fala assim, ele pergunta às autoridades, né, dos fariseus, os que foram enviados, fala assim: ei, quem és tu? Tu é o Cristo? Tu é profeta? E o que ele responde? Não sou nada disso, eu não sou Cristo, não sou profeta, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou apenas um mensageiro, levando a mensagem das boas novas, das boas notícias, que em breve Jesus voltará. Aí ele pregava, ó, arrependei-vos, pois é chegada a hora, batizai, ele batizando, preparando o caminho. Agora, se você perguntar para um judeu, Jorge, se você chegar para um judeu e perguntar assim: ei, qual foi o maior profeta do Antigo Testamento? Sabe o que vai responder? Moisés e Elias. Ei, tu lembra o que Moisés fez pelo poder de Deus? O que ele fez? Ele fez uma nação sair da escravidão há mais de 400 anos ali. Ele fez uma nação sair do deserto há mais de 40 anos, andando em ciclos. Ele mais fala que eles andavam em ciclos. E ele fez um povo atravessar o mar. Sabe quantas pessoas? Mais de 2 milhões de pessoas atravessar o mar. Imagina agora o rio aqui de Caxias abrindo e todo mundo passar. Algo sobrenatural, não é verdade? Sabe o que ele fez mais? Pelo poder de Deus, existia uma coluna de fogo, de nuvem, na verdade, durante o dia, e à noite, uma coluna de fogo. Sabe o que o deserto tem? Calor de dia, frio demais à noite, cobra, animais peçonhentos ali no deserto, tudo que é ruim tem no deserto. Sabe o que Deus fazia através de Moisés? Protegia todo mundo. Amém? Amém. Quando você olha para Elias, Elias fez o céu parar durante 3 anos. Fala assim, ó, não vai cair chuva, não vai. Ele orou e não caiu chuva. Aí depois ele orou, caiu fogo e matou todos os profetas de Baal. Amém? Amém. Que outrora Jezabel mandou matar todos, né? E aí Deus, através de céu, fez isso aí. Algo tremendo, sobrenatural. Aí ele falou assim, ó, ei, eu vou orar. E aí ele orou, e através de Deus, na vida dele, caiu chuva. Amém? Agora é interessante, eu estudando esse sermão, quando eu olho para João, ele não fez nada disso. Ele não fez nada disso. Agora, acompanhe comigo. Mateus, capítulo 3, mesmo capítulo, versículo 11. Amém? Diz assim, ó: eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Nos outros versículos vai dizer assim, ó: não há profeta maior do que João Batista. Mas ele mesmo não reconhecia esse próprio título que Deus deu para ele. Jesus deu para ele: eu não sou profeta, sou mensageiro, eu sou um servo comum, mas eu carrego algo sobrenatural que é a mensagem de Deus. Amém? Aí Jesus fala: não há profeta maior do que João Batista. Só que você vê que João não fazia nada de milagre, não fazia nada sobrenatural. Ele apenas levava a mensagem de Deus. Sabe o que isso ensina? Que a mensagem que João estava compartilhando naquele momento era mais importante do que os milagres, do que os feitos naquela época. Amém? Talvez eu e você é apenas um irmão leigo, não tem teologia, às vezes não tem estudo. Eu lembro aqui que no passado o irmão Giovanni não era convertido. Olha só o irmão Giovanni aqui, ancião dessa igreja, amém? Amém. Claro que o título não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas o que importa realmente é a mensagem que ele leva, que é a mensagem das boas novas, amém? Amém. João Batista não estava interessado: ei, quem és tu? Rapaz, sabe quem que eu sou? Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um homem que prega a palavra de Deus. Será que eu e você está sendo reconhecido assim? Homem e mulher de Deus, que prega a palavra de Deus. Há uma missão. Lembra? Você lembra do começo? Há um problema. Qual o problema? O pecado. Há uma solução: Jesus Cristo. Agora há um dever, eu e você, proclamar a palavra
finalizo com o texto de Ellen White, que ela diz o seguinte: no Desejar de Todas as Nações, capítulo 14, diz assim: achamos o Messias. João Batista estava agora pregando e batizando em Betábara, além do Jordão. Não longe desse lugar destivera Deus o curso do rio, até que Israel houvesse passado. Consegue entender o carinho de Deus? A preocupação que Deus tinha com o povo dele? Continuando. A pouca distância dali, fora derribada a fortaleza de Jericó pelos exércitos celestiais. A memória desses acontecimentos foi por um tempo reavivada, comunicando vivo interesse a mensagem do Batista, João Batista, aquele que operava tão maravilhosamente nos séculos passados, não manifestaria novamente seu poder em prol da liberdade de Israel? Tal era o pensamento que agitava o coração dos que aglomeravam diariamente as margens do Jordão. Amém? Você consegue entender que através desse servo fiel, Deus fez algo extraordinário?